Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o HCTR11, um fundo imobiliário bem conhecido e bastante negociado na Bolsa de Valores. Será que vale a pena investir no HCTR11? Quanto esse fundo paga de rendimentos mensais? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa desse fundo e trazer todas as informações que vocês precisam saber sobre ele. Então já deixa o like, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, o objetivo do fundo é buscar proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade das suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em ativos imobiliários que auferindo rendimentos e ganho de capital advindo destes. Então, a política do fundo é investir principalmente em CRI, que são os certificados de recebíveis imobiliários. O público é para investidores em geral. O início do fundo foi no dia 19 de setembro de 2018. O prazo de duração é indeterminado. O gestor do fundo é a Etare Capital, gestora de recursos limitada, e a administradora é a Vorts de TVM Limitada. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da cota é de R$ 136,30 e como vocês podem ver aqui a cotação desde quando o fundo fez o IPO na bolsa, a cota começou custando um pouco mais de R$ 100, chegou a valorizar a mais de R$ 170 uns meses depois. No período mais crítico da pandemia, a ação chegou a custar perto dos R$ 90 e agora ela teve uma recuperação, então está na faixa dos R$ 136. Então, como vocês podem ver, é um fundo que oscila bastante a cotação. O primeiro ponto que eu analiso é a qualidade do gestor. E aqui eu tenho então uma tabela dos 10 maiores gestores do mercado, levando em consideração o valor de mercado dos fundos imobiliários que essas empresas fazem a gestão. Então, como vocês podem ver aqui, o Etare Capital não está entre os 10 primeiros, mesmo o HCTR sendo um fundo com mais de 1 bilhão de valor de mercado, ele é o único fundo grande dessa gestora, então eles não ficam nem entre os 10 maiores gestores, levando em consideração o valor de mercado de todos os fundos imobiliários que eles administram. Sem contar que a Etare Capital ela ainda é uma gestora bem nova, ela foi criada recentemente, então fica bem difícil de afirmar que a Etare Capital é uma gestora de qualidade. Ela vem fazendo um bom trabalho até o momento, mas ainda é muito cedo para definir se ela é uma boa gestora ou não. Então o investidor tem que estar ciente disso, saber que o HCTR é o único fundo grande que a Etare faz a gestão, que apesar da equipe ter experiência, a Etare em si é uma empresa bem nova ainda. O segundo ponto que eu avalio é o segmento do fundo, e o HCTR ele trabalha com títulos e valores mobiliários com gestão ativa, ou seja, ele é um fundo de papel que trabalha basicamente com CRIs. Aqui na descrição diz que os fundos como o HCTR investem com o objetivo de comprar ou construir para alugar e gerar uma renda mensal e podem também investir em títulos e valores mobiliários. Porém, a maioria do investimento é justamente em títulos e valores mobiliários. Dificilmente o fundo faz a compra ou constrói imóveis para alugar e gerar renda mensal. O terceiro ponto que eu avalio é as taxas de administração e gestão. Então esse fundo tem uma taxa de administração de 0,21% ao ano do patrimônio líquido, uma taxa de gestão de 0,99% ao ano sobre o patrimônio líquido e uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Então esse é mais um exemplo de um fundo imobiliário com taxas muito altas, levando em consideração a taxa de administração e a taxa da gestão, já dá 1,2% ao ano que é cobrado somente dessas taxas, e a taxa de performance é muito fácil do fundo conseguir bater essa taxa de performance, então recebendo mais 10%. Como eu já disse em vários outros vídeos, eu acho uma taxa acima de 1% ao ano muito alta, e eu acho que nenhum fundo deveria cobrar mais que 1% em taxas, porque isso aqui acaba saindo do caixa do fundo e não é revertido pro cotista que foi que colocou o seu dinheiro lá e que
que está confiando na gestora e na administradora do fundo. Na minha visão, é uma taxa muito alta que deveria ser bem menor. O quarto ponto que eu analiso é a liquidez do fundo. Como vocês podem ver aqui, o fundo tem uma liquidez média diária de quase 12 milhões de reais. No mês de maio foram mais de 124.500 negociações que geraram um volume de quase 275 milhões de reais. Então esses números fazem do HCTR o fundo imobiliário mais negociado da Bolsa de Valores da atualidade. Nenhum fundo é mais negociado do que o HCTR. Além disso, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo tem mais de 96 mil cotistas. Então também é um fundo que tem uma boa base de cotistas e tem uma participação de quase 2% no IFIX. O quinto ponto que eu avalio é a diversificação. E como vocês podem ver aqui, a alocação por ativo do fundo, 88,6% é em CRI, 6,7% em outros fundos imobiliários e 4,7% está em caixa. E aí a alocação por segmento, 32,7% está em multipropriedades, 19,2% em loteamento, 23,9% em corporativo, 11,7% em shopping, 1% em mix, 6,7% em incorporação. Então aqui também a alocação do fundo está bem diversificada e isso é bom para o investidor e para o fundo imobiliário, porque ele diminui o risco de ter prejuízos por algum motivo específico, de algum segmento específico. Então fazendo essa diversificação em segmentos diferentes, esse risco diminui e assim o investidor pode ter mais tranquilidade de investir nesse tipo de fundo. Aqui embaixo também tem a alocação por obra. Esse fundo ele investe basicamente em CRIs e empreendimentos imobiliários. Então aqui embaixo o gráfico mostra que todos os investimentos do fundo, 4,9% está em até 50% das obras, 22,5% está entre 50% e 60% do término das obras, 5,7% está em 60% a 70% das obras, 11% está de 70% a 80%, 14,9% está de 80% a 90%, 13,4% está de 90% a 100% e 27,4% está com 100% das obras. E aqui analisando então a alocação por vendas, 4,8% da alocação está até 60% vendida, 34,2% está de 60% a 70% negociada, 10,2% está de 70% a 80% negociado, 17,5% de 80% a 90% negociado, 16,5% está de 90% a 95% negociado e 16,8% está de 95% a 100% das vendas. Então aqui mostra também que tem uma boa diversificação e isso aqui também é bom para o investidor e para o fundo imobiliário, porque ele consegue ter uma diversificação das etapas, algumas já prontas com dinheiro entrando e outras sendo construídas e aos poucos vai entrando dinheiro no caixa e o fundo consegue rentabilizar periodicamente esses ativos. E aqui mostra a distribuição geográfica dos ativos que o fundo fez a alocação. Então, como vocês podem ver aqui, tem investimentos na maioria dos estados do Brasil e isso também é muito bom para o investidor porque traz até a diversificação geográfica e também diminui risco que pode estar atrelado a algum motivo específico em algum estado específico. O sexto ponto que eu avalio é o vencimento e as taxas dos contratos. Então, analisando a alocação por indexador, ou seja, pelo índice utilizado para rentabilizar esses contratos, 24,8% da alocação do fundo tem IGPM mais 11,7%, 61,3% é IPCA mais 10,2%, 2,5% está INPC mais 9,2% e 4,7% está atrelado ao CDI. Então, como vocês podem ver aqui, o cupom médio está em inflação mais 10,6%. Isso aqui é uma rentabilidade bem elevada. Depois eu vou trazer alguns CRIs para vocês verem que o fundo ele trabalha com rentabilidades bem altas e com ativos um pouco mais arriscados. Então, por isso que também a rentabilidade é maior, mas o risco para esse tipo de fundo imobiliário também é maior, porque ele investe em investimentos mais arriscados que, pelo fato de ser
serem mais arriscados, precisam pagar taxas maiores. Aqui eu trouxe os CRIs que o fundo imobiliário investe e olhando principalmente para o vencimento, nós podemos ver que basicamente a maioria dos CRIs vence a partir de 2025. Aqui vocês podem ver, ó, dezembro de 2027, dezembro 25, junho 2025, novembro 2025, maio 2025, novembro de 2033, maio de 2030, outubro de 2026, janeiro de 2026, fevereiro de 2031, maio de 2025, novembro de 2025, março de 2027, setembro de 2028, fevereiro de 2029, setembro de 2027, setembro de 2026, março de 2026, setembro de 2030, dezembro de 2029, dezembro de 2030, junho de 2032, agosto de 2029, março de 2026, fevereiro de 2030, maio de 2025, dezembro de 2032, abril de 2028, março de 2031, maio de 2025, abril de 2031, março de 2023, maio de 2030, setembro de 2027, julho de 2030, fevereiro de 2026, setembro de 2024, novembro de 2026, outubro de 2026 e março de 2022. Então, como vocês podem ver aqui, com exceção de poucos CRIs, como esse aqui para março de 2022 e esse aqui para março de 2023, praticamente todos são a partir de 2025. Então, isso aqui dá uma segurança para o investidor e o fato de saber que os CRIs só vão vencer a partir de 4, 5 anos, isso dá uma tranquilidade maior pro gestor alocar melhor o seu capital. O sétimo ponto que eu avalio é o dividend yield. Atualmente o fundo está com dividend yield de 17,67% nos últimos 12 meses. Esse é um dos maiores dividend yields dos fundos imobiliários. É um dividend yield bem atípico. Atualmente isso aqui representa 4 vezes mais do que a taxa Selic. É um dividend yield muito alto e que eu não acredito que possa se manter no longo prazo. Como vocês podem ver aqui, o fundo, desde o início dele, ele pagava rendimentos sempre interessantes. Somente um mês ele pagou abaixo de R$1. Então ele já tem essa tendência de pagar rendimentos altos, mas como vocês podem ver aqui, o fundo começou pagando em torno de R$1,50, caiu para quase R$1, aumentou bastante, chegando a quase R$2. E aqui na crise, o rendimento caiu, chegando no mês de abril abaixo de R$1 por cota, mas depois ele foi recuperando e subiu bastante, chegando no pico dele em novembro de 2020, quando ele pagou R$2,50 por cota. Por vários meses o fundo pagou acima de R$2 por cota e no último mês, em maio, o fundo pagou de novo um pouco abaixo dos R$2, mas é um rendimento muito alto e praticamente fora da realidade no longo prazo. Eu vejo que o fundo tem uma capacidade de pagar um dividend yield alto justamente por investir em CRIs mais arriscados que pagam um rendimento maior, mas eu acho que isso não vai ser sustentável no longo prazo e ele vai acabar em algum momento tendo algum problema com algum CRI. É muito difícil prever quanto o fundo consegue pagar com consistência, até porque investimentos em CRIs é muito volátil e tem muito risco envolvido, principalmente esse fundo que investe em CRIs de uma qualidade um pouco inferior. Fica difícil fazer uma previsão do que o fundo consegue pagar. Na minha opinião, eu não acredito que o fundo possa manter isso aqui no longo prazo. Então, o investidor precisa entender os riscos de investir num fundo imobiliário desse tipo e talvez manter uma posição menor nesse tipo de fundo. O oitavo ponto que eu analiso é o P sobre VP. Atualmente, o fundo está com P sobre VP de 1,16. Como vocês podem ver, o valor patrimonial por cota está em R$116,91 e como eu mostrei há pouco, o fundo está sendo negociado no mercado a mais de R$136. Então, os investidores estão pagando um prêmio por esse fundo e eu acredito que esteja bastante ligado pelo fato do fundo pagar um dividendo elevado, o que eu acho um pouco arriscado, mas varia de acordo com a estratégia de cada investidor. O valor patrimonial do HCTR, ele veio valorizando desde o IPO dele. No início do fundo era de pouco
pouco mais de R$100 e ele teve uma valorização com uma pequena queda em março do ano passado e voltou a valorizar, chegando nos R$120 e atualmente então ele está em R$116,91. Então é um fundo que conseguiu valorizar o seu patrimônio e isso aqui é muito bom para o investidor. Aqui então eu trouxe alguns CRIs que o fundo investe, são muitos CRIs e eu não conseguiria trazer todos eles para vocês, ficaria um vídeo muito longo, mas eu trouxe alguns de exemplo aqui para vocês poderem entender como funciona. Então aqui o primeiro fundo imobiliário, a integralização foi no dia 10 de junho de 2019, o vencimento é dia 20 de novembro de 2026, a remuneração é IGPM mais 16% ao ano. Essa remuneração com IGPM mais 16% ao ano é uma rentabilidade muito alta. O IGPM nos últimos meses teve uma valorização de mais de 30%, então isso aqui teve uma grande influência para o fundo ter uma rentabilidade tão alta. E como vocês podem ver, o segundo CRI aqui também com uma remuneração IGPM mais 10% ao ano, é outro CRI com uma rentabilidade muito alta. Esse rating aqui, isso é uma nota que agências de risco de crédito dão para os títulos imobiliários. Então, por exemplo, esse título aqui, ele recebeu uma nota BB-. Isso é uma nota ruim, eu considero um rating bom, somente os que são A. Então, a partir do momento que um rating é B, já dá para entender que esse tipo de investimento é mais arriscado. O segundo CRI aqui não teve uma agência que classificou, o terceiro também não teve uma agência que classificou esse CRI, mas vocês podem ver aqui também a remuneração IPCA mais 8,56% ao ano e também IPCA mais 12,56% ao ano. Então são rentabilidades muito altas. O próximo aqui com IPCA mais 8% ao ano e como vocês podem ver, o rating também é BB. Então todos eles são investimentos mais arriscados que o fundo HCTR faz. Ele tem como estratégia então investir em CRIs mais arriscados com a ideia de ter uma rentabilidade maior. No curto prazo fica difícil de saber se vale a pena abrir mão de uma segurança para ter uma rentabilidade maior. Isso nós só vamos saber com o passar do tempo e depois de muitos anos que o fundo tiver investido nesse tipo de CRI para nós entender melhor. E que o investidor precisa estar muito atento e muito ciente desses riscos e que a qualquer momento pode acontecer algum problema e essa rentabilidade do fundo pode cair devido a esse dinheiro que o fundo investiu e não conseguiu receber as amortizações que eram direito dele. Então, quanto à diversificação dos investimentos, os ativos em locais diferentes, negócios com empresas distintas, isso acaba diminuindo o risco. Mas como eu comentei com vocês, precisa só estar ciente desses riscos maiores que esse fundo corre em relação a outros concorrentes e por isso então a rentabilidade dele no momento é maior. E eu recomendo que o investidor que decidir investir nesse fundo, se fizer sentido para ele, que não coloque uma porcentagem muito alta do patrimônio nesse tipo de fundo. Esse vídeo não representa uma recomendação de investimentos, eu não quero que vocês invistam em nada baseado num vídeo. Usem apenas esse material como um complemento de estudo para vocês. Eu peço de novo para curtir esse vídeo, isso é muito importante para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. Então, como de costume, eu vou deixar na tela uma playlist e um vídeo que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo, até lá e tchau!